Sejam todos bem-vindos para mais uma aula. Quem é mais forte, a luz ou a escuridão? Quem vence na disputa entre o bem e o mal? Em relação à luz e à escuridão, nós já sabemos o que nosso grande sábio, rei Salomão, disse, que um pouquinho de luz, que taron aor minachoshech, a vantagem da luz sobre a escuridão. A gente sabe que me'at or docher bechoshech, um pouquinho de luz dissipa muita escuridão. Nós não precisamos lutar contra a escuridão, basta acender a luz. Pois a escuridão não tem existência verdadeira. A escuridão é a ausência de luz. E no momento que você acender uma pequena luz que seja, aquela luz se espalha por todo o ambiente e acaba afastando a escuridão. É interessante que o Bibi Netanyahu, muito antes de subir à liderança, ainda ele era um cônsul de Israel nos Estados Unidos, o Rebbe falou para ele o seguinte, ele falou que ele estava indo para uma reunião na ONU, e o Rebbe disse para ele o seguinte: o lugar que você vai se encontrar, chamado ONU, é um salão da mentira eterna. Assim que o Rebbe falou, que a ONU é um lugar da mentira eterna. É só você ver lá quantas resoluções eles fizeram contra Israel, como se fosse a única coisa do mundo que interessa a Israel, e para ir contra Israel. Então, a ONU é um lugar de mentira eterna. Você está indo para lá com a missão de acender uma pequena vela. Uma pequena vela da verdade. E esta vela da verdade vai expulsar a mentira. É interessante que o discurso que o Bibi fez, algumas vezes que ele fez na ONU, são muito fortes. Você vai ver lá e ele diz que a inspiração dele ele recebeu do Rebbe. Então, da mesma forma que a gente fala que um pouco de luz afasta muita escuridão, um pouco de verdade afasta muita mentira. E agora eu queria falar com vocês sobre pegar esse gancho para a verdade absoluta, que significa a verdade divina, contra a percepção humana. Qual que é a verdade divina? Que Deus criou e cria o mundo a cada instante. Qual que é a percepção humana? Que não existe Deus. Você consegue ver Deus? Não. Então, você pode ter a ideia humana que esse mundo é o acaso, não existe alguém controlando, mesmo se Deus criou o mundo, Deus não está presente a cada instante. Eu quero perguntar para vocês o seguinte: se nós falamos que a luz é mais forte que a escuridão, um pouquinho de luz afasta muita escuridão, um pouco de verdade afasta muita mentira, como que é possível que a verdade absoluta, que a realidade, que Deus está presente no mundo, não é tão óbvia? Não é óbvio. As clipot, a ocultação do mundo é muito forte. A tal nível que alguém chega, a pessoa que se considera inteligente, vem e fala: eu sou ateu, eu sou agnóstico. Como que pode ser uma pessoa, em sua sã consciência, falar que esse mundo é o acaso, que não existe alguém controlando? Como que é possível? Se a gente fala que um pouquinho de luz dissipa muita escuridão, um pouco de verdade é mais forte que a mentira. Aqui está o ponto que Deus está brincando com a gente. No final da aula, me lembrem que eu vou trazer a parábola do rei que contratou uma prostituta, que isso explica a nossa vida. Mas só para a gente entender um pouco de preparação para entender essa parábola. Deus, ele criou o mundo a cada instante e Deus, ele cria o mundo a cada instante. Portanto, se Deus que cria o mundo, não tem dúvida nenhuma que essa é a realidade
absoluta. Por que nós não sentimos isso? Porque Deus, ele quer se esconder. E Deus, ele se esconde de tal forma que parece que as clipot, que a mentira, que a ocultação, ela tem alguma força. Mas é importante lembrar que parece, mas não tem força verdadeira. E todo o objetivo é que nós encontremos dentro de nós uma força maior para conseguir combater essa indiferença, para conseguir combater essa apatia e essa oposição à conexão divina. Eu quero ler para vocês aqui, nas palavras do Tânia, e depois a gente vai explicar um pouquinho melhor. Capítulo 29, no meio. Veine. על ידי זה יועיל נשאלו כי לעיני באמת ייחוד או לנסוע בראייה חושית ולא בכלל שנייה בבנה לבדה כמו שדבר במקום אחר זהו שורש כל העבודה. Todo o nosso objetivo é sair da audição e ir para a visão. Quando uma coisa você escutou falar, você não sabe se é verdade ou não. Qual que é a origem do coronavírus? Ninguém sabe. Porque ninguém viu, quer dizer, pelo menos nós não vimos. Então nós ouvimos falar, aí um fala uma coisa, outro fala outra, você acredita nesse, você acredita naquele, e fica na dúvida, você fica sem saber. Agora, quando você vê algo, quando você enxergou, pode ser que alguém te convença que você é maluco, que você não viu. Mas uma pessoa normal, quando ela viu, ela tem certeza absoluta que aquilo é real. Nós podemos viver um mundo da audição, que é difícil. Ouvi falar que Deus existe, mas eu não vi. E eu posso chegar para um nível de visão, não é visão física, porque Deus ele não é físico, mas eu consigo chegar numa certeza absoluta igual à visão. Esse é o objetivo da elevação espiritual. Isso que a Kabbalah quer nos ajudar. A clipar, o outro lado, o que encobre a verdade, não existe. Então, a escuridão é a ausência de luz. O mal é a ausência do bem. ככה סתרה אחת שיש בה חיות הרבה לחיות, כל בעלי חיים הטמאים ונפשות למות העולם, וגם נפש הבא שבישראל וזכה לאל, וכל מקום הרי כל חיותינו מצד עצמה חדש שלום, אלא מצד הקדושה כזכה לאל, כן ביטלה, וגם מצד הקדושה כביטול החושך מן האור הגשמי. Eu pergunto para vocês, uma pergunta que não vamos entrar nisso agora, mas existe poder de feitiçaria? Existe força no espiritismo? E assim por diante, todos os outros tipos de formas de você ter o contato com algo do além? Existe. Existe muito. Mas esta energia é da impureza. Essa energia não é da Kedushá da santidade. Para receber energia da santidade só existe um caminho. Conexão direta com Deus e ausência de ego, como a gente está estudando. Todo o nosso problema, por que a gente procura outros endereços? Porque nós queremos continuar com o nosso ego, queremos continuar com as nossas ideias e percepções, e a gente quer atalhos para conseguir o que nós queremos. Nós, no centro da circunferência, pegando forças de todos os lugares. Essas forças, elas existem, mas elas não têm existência verdadeira. O que significa isso? Elas não têm, a vitalidade delas não vem da verdade absoluta que é de Deus. Vem da ocultação, da clipá. Que Deus permite que elas suguem a energia boa e usem para o mal. Para quê? Para existir o livre-arbítrio. Para eu escolher não ir atrás disso. Isso daqui é proibido para judeus e não judeus. Isso daqui não é uma proibição apenas para judeus. Nós não podemos usar atalhos com força da impureza. Nós precisamos uma conexão pura. Tudo que for ligado ao ego é impuro. Tudo que está ligado à minha ideia. Continuando aqui. Isso aqui é um tema muito denso, outro dia a gente pode falar sobre isso. רק שלגבי קדושה נפש אלוקית שבאדם נטל הקדוש ברוך הוא רשות לכל בעצמה כנגדה כדי שאדם יתעורר להתגבר עליה להשפילה כדי שכל ייחוד רוחו בין זה בין הבנימה. Ele diz o seguinte,
Se essa força não é verdadeira, como que ela consegue força para encobrir a nossa alma divina? Deus deu permissão para aclipar essa casca, encobrir a realidade, para nos forçar a encontrar forças internas muito maiores para dissolver essa ocultação. A gente vai explicar isso melhor na nossa vida, mas só para entender espiritualmente da onde que essa clipar, a força negativa, recebe energia. Recebe da mesma fonte de Deus. Só que Deus, ele considera essa força como uma prostituta. Isso que nós vamos entender hoje. Para a gente não cair na artimanha da prostituta. ובתערות הדלתת התערות הדלילה לקיים מה שנאמר משם מורדיך נאום השם דהיינו שמסירה ממשלתה ויכולתה מסלק כוח הרשות שנטה לה בעצמה כנגד אור הקדושה נפש אלוקית אז האמר לבטלה ונדחק ביטול החוש בני אור הגשמי. Olha que incrível, Hashem ele fala, o mundo inteiro é criado por Deus o tempo todo, só que existe uma percepção que tem outras forças. Essa percepção é a verdade encoberta. Dentro de nós também. Se eu, dentro do meu microcosmo, eu afasto essa energia negativa, eu afasto essa cobertura, essa clipar, Deus ele fala, você faz isso no microcosmo, eu faço isso no macrocosmo. Isso é incrível. Então, um pouquinho de esforço que a gente faz para revelar a nossa essência, nós estamos ajudando o mundo todo. E aqui ele vai trazer um exemplo bíblico. A famosa história da Torá dos Meraglim, dos espiões. O povo judeu sai do Egito, Deus ele faz inúmeros milagres, e agora, rumo à terra de Israel. O povo falou, Moisés, Moshe Rabbeinu, nós queremos mandar espiões, nós queremos mandar homens que vão analisar o terreno para saber como que a gente vai conquistar. Por mais que Deus prometeu ajuda e prometeu milagres, nós queremos fazer pelo caminho da natureza. Podemos mandar espiões? Moshe Rabbeinu não gostou disso. Eles estão duvidando de Deus. Deus não pediu isso. O que vocês estão inventando história? Mas Deus permite. Eles querem? Pode ir. Os espiões vão para Israel. 40 dias eles percorrem todo Israel. Eles voltam e eles falam, pessoal, Israel está habitado por gigantes, cidades fortificadas, não tem condições de nós entrarmos em Israel. Vai dar errado. E o povo começou a chorar, o povo entrou em desespero, e Deus, ele diz o seguinte, vocês choraram à toa, agora vocês vão chorar para valer. Vocês não vão entrar em Israel. E esse dia, que era Tisha B'Av, vai ser um dia de choro para a eternidade. Foi quando foram destruídos os templos e outras coisas trágicas aconteceram. Vamos lá. O povo judeu tinha certeza absoluta que eles vão entrar em Israel. Eles viram as 10 pragas, eles viram a abertura do mar, eles viram inúmeros milagres, o maná caindo do céu. Eles tinham certeza absoluta que Deus vai resolver tudo. Eles são fortes, não são fortes? De repente, os espiões falaram, não é bem assim, não. Não vai dar certo. A gente vai perder essa guerra. E eles entraram em desespero. O que Moshe Rabbeinu teria que fazer agora para conquistar o povo novamente? Tinha que fazer alguns discursos, um curso, palestras, mostrando que é possível. Ele deveria ficar insistindo, deveria lembrar eles que Deus é milagroso. Moshe Rabbeinu não usou nenhuma dessas técnicas. O que Moshe Rabbeinu ele falou para eles? Ele falou, não tem conversa. Só quero falar para vocês uma coisa. Deus está triste com vocês. Deus não gostou. E Deus ele está bastante triste. Ele disse que vocês não vão entrar em Israel agora, vocês vão morrer aqui no deserto. Quando você escuta uma coisa dessas, você entra em depressão. Imagina alguém chega e fala, Deus ele está triste com você. Uma pessoa séria, ela vai entrar em depressão. O que aconteceu? Pessoal, o povo falou, ah é?
Deus está triste com a gente? Não, 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 a gente vai. Mas vocês não estavam com medo? Tinham certeza que era impossível? Não, não, agora a gente tem certeza absoluta que vai dar certo. O que aconteceu aqui? Se você está com medo de alguma coisa, imagina só, você é convocado para o exército. Fala, estou morrendo de medo, não vou. Aí vai te falar, o general está bravo com você, você não quer ir. Tá bom, então agora eu vou, agora eu estou com coragem. E que resolve. Prestem bem atenção. Diz a Kabbalah o seguinte, não existe medo, não existe dúvida se você acessa a essência da alma. A essência da alma confia 100% em Deus. Não precisa de prova nenhuma, não precisa de argumento lógico, não precisa de nenhuma explicação. Deus disse que nós vamos entrar em Israel, nós vamos entrar em Israel. O povo não tem dúvida nenhuma. As dúvidas surgiram da clipa, aquilo que encobre a verdade. Nós precisamos apenas dissolver a clipa e não tem que ter combate, embate, nada. Quero ler isso daqui para vocês dentro do Tânia, e a gente vai explicar isso um pouco melhor. כמו שמצינו דבר זה מפורש בתורה גם מרגלים, שמתחילה אמרו חזק הוא ממנו, אל תקרא ממנו שלא מינה ויכולת השם, ואחר כך אז אמרו נבלים בגומר. Os espiões, primeira coisa que eles falaram, eles disseram o seguinte, é impossível a gente ir para lá, nem Deus vai conseguir resolver isso. E depois de Moshe Rabbeinu falar que que Deus está nervoso, de repente, em algumas horas, eles já estão falando, não, a gente vai lá, Deus vai conseguir. Da onde que veio essa fé? Da onde eles conseguiram essa fé? Moshe Rabbeinu não mostrou nenhum milagre. A única coisa que ele falou, Deus está bravo com vocês. Ele jurou que não vai levar vocês mais para Israel. O que isso resolve? Se eles estavam duvidando da força de Deus, de conquistar 31 impérios, 31 reis, eles estavam com medo de entrar em Israel. Como que de repente eles mudaram de ideia? Ela vadai, eu deixei Israel, ela chama Aminim, Benem Aminim. Ele disse o seguinte, eles não tinham problema de emuná, eles não tinham problema de, mal traduzindo, fé. Eles tinham crença absoluta em Hashem. O que aconteceu, que a Sitra Achra, o outro lado, a Klipá, acabou encobrindo e deixando eles tontos. Como que você resolve isso? O que Moshe Rabbeinu ele fez? Moshe Rabbeinu, ele simplesmente pegou pesado para quebrar essa dúvida deles. Vocês vão morrer agora no deserto. Vocês são pessoas, uma congregação má. O que é isso? Chamou de Varim Kashmelo, quando eles escutaram palavras tão fortes de Moshe Rabbeinu. Eles de repente perceberam o erro que eles fizeram. Memeile, automaticamente, na face porque eles não precisavam de nada mais a não ser remover essa cobertura externa, e no momento que foi removida essa cobertura externa, pronto, está resolvido. Eles voltaram para a sua essência, o estado original. Isso aqui tem inúmeras aplicações práticas, mas você vê, às vezes, uma criança, você tenta pedir uma coisa para uma criança, não, fica com birra, e de repente você dá uma bronca, e ela aceita. Não é pela bronca, não é pelo medo. É porque ela, de repente, ela precisava de um choque para parar e voltar para a realidade, entender que ela não estava focada. Ela sabe a verdade, ela sabe o que é certo. Cada um de nós sabe o que é certo. Às vezes a gente precisa de um choque de realidade. Eles não tinham dúvida nenhuma na capacidade de Hashem, pela essência. Só que eles se deixaram se conquistar pela conversa afiada dos Meraglim, que acabou tirando eles do eixo. No momento que teve um balanço, eles voltaram
para o eixo central. Entre parênteses, não é o tema de hoje, foi a mesma coisa que aconteceu com o bezerro de ouro. Eles estavam lá convictos e felizes com a nova idolatria, com o bezerro de ouro. O que o Moshe Rabbeinu ele fez? Quebrou as tábuas. E, de repente, foi um choque de realidade. O Moshe Rabbeinu não estava nervoso. Ele sabe como lidar. Então, às vezes, quando um professor... Isso é interessante, que na lei judaica diz que, às vezes, um professor ele tem que chamar atenção. Só que deixa bem claro. A lei judaica diz, você chama atenção, mostra que você está nervoso por fora. Dentro você tem que manter a calma sempre. Porque isso é um remédio para os alunos. Para eles perceberem que, de repente, eles não estão focados. Então, precisa de uma bronca. Mas você nunca pode perder a paciência. Você nunca pode ficar nervoso. Então, Moshe Rabbeinu, provavelmente ele estava usando essa técnica com os espiões. Foi assim que ele usou quando ele quebrou as tábuas. Ele não estava nervoso, não foi um impulso. Ele perdeu o controle e jogou. Não. Está falando de um tzadik. Mas isso tudo é importante para a nossa vida. Quantas vezes a gente perde o foco? A gente precisa, às vezes, desse chamado interno. O ideal é que eu consiga dar esse chamado interno para mim mesmo, que eu não preciso de fora. Mas, às vezes, faz parte também ter um bom amigo, ter um mestre, que te coloca na realidade novamente. Vamos só finalizar aqui. O Mizé, assim, cada pessoa pode aprender quando ele tem dúvidas sobre emuná, a fé, a convicção que Deus está presente na vida dele. Tem que saber que isso não é natural meu. As dúvidas, a falta de emuná é algo que encobre a minha pessoa, a minha alma. O que significa a falta de emuná? A falta de emuná é ansiedade, depressão, novamente, não depressão química. Depressão, tristeza, nervosismo, falta de entusiasmo. Tudo isso daqui é falta de entender que a Hashem está presente comigo o tempo todo. O que eu preciso para resolver isso? Eu preciso lembrar que eu sou muito mais do que isso. Isso não é a minha alma. Isso não é a minha essência. Isso é algo que está encobrindo a minha essência. E como que eu tiro isso? Às vezes eu preciso chamar a atenção da minha alma animal, eu preciso chamar a atenção do Yetzer Hará, que a gente viu semana passada, jogar, sai daqui, para de me atrapalhar. E por que Deus ele permite isso? Por que Deus ele não faz a vida mais fácil? Pegar, mas a hora que ele fala, nem a Sitra Achra acredita no que ela está falando, mas ela tem que fazer isso. Por quê? Deus ele permitiu ocultarem a minha alma para aumentar o meu mérito. Que Pitu e Azoná, como a sedução da prostituta, Leben Amelach, para o príncipe, Besheker Umirma, com enganação, Berishut Amelach, com a permissão do rei, Oshkatu Bezor Kadosh. Esse é o exemplo que o Zor Kadosh ele traz. O Zor ele diz o seguinte: um rei ele tinha um filho único, que seria seu herdeiro, o príncipe. Só que ele sentia que o filho era muito mimado. Cresceu no Palácio Real e ele não estava pronto para a vida. E o pai educava o filho, mas ele não sentia que o filho realmente estava preparado. Ele falava, filho, você tem que saber a importância da família, você tem que saber a importância do casamento, você tem que ser forte, tem muitas tentações na vida. Só que o filho falava sim, sim, mas ele não sabia se o filho realmente estava na linha. Então o rei, ele chamou uma mulher, falou o seguinte, eu vou te pagar, e a tua função é tentar seduzir o meu filho. Só que essa mulher ela não era boba. Ela sabia exatamente que se ela conseguisse seduzir o filho, o rei ia ficar muito triste. Só que, por outro lado, ela não podia contar o segredo para o filho, porque senão o teste não seria válido. Então, ela tem uma função dupla. Por um lado, ela tem que fazer a missão dela. E, por outro lado, ela pede internamente que ela não consiga ter sucesso.
É exatamente isso que acontece com o Yetzer Hará. O Yetzer Hará é um anjo divino. O que ele acha? O que você acha que o Yetzer Hará ele quer? Que a gente caia nas sugestões dele? De jeito nenhum. Ele é um anjo divino. Ele sabe que Deus não quer que a gente faça isso. Mas, por outro lado, ele tem que fazer a missão dele. Então, ele fica nessa posição que ele tem que fazer a missão dele bem feita, porque foi isso que Deus pediu para ele fazer. E ele não está fazendo nada de errado, ele está fazendo a missão dele. Mas ele, por dentro, está pedindo que a gente não escute ele. Então, o único tolo aqui na história sou eu. Eu sou o único bobo. Porque nem o Yetzer Hará quer que eu escute ele. E isso fecha essa ideia. Realmente a luz é mais forte do que a escuridão. A verdade é mais forte do que a mentira. E a emuná é mais forte do que qualquer dúvida. Mas às vezes parece muito forte essa mentira, essa clipar, essa casca. Eu tenho que saber que no final das contas isso não é para me derrubar, isso vai me tornar mais forte ainda. Porque no momento que o príncipe ele fala não, o rei fica muito feliz. Ele vai pagar para aquela mulher porque ela fez a missão dela. Mas aí ele vai ficar realmente feliz. Quando a mulher fez o que ela tinha que fazer, só que o príncipe foi mais forte. E isso se aplica para tudo na nossa vida. Quando a gente tem dúvidas, às vezes não é hora de ficar tentando entrar com explicações lógicas. Interessante que uma vez uma pessoa escreveu uma carta para o Rebbe. Falou, Rebbe, eu tenho dúvida se Deus criou o mundo realmente. Eu tenho dúvida. Sabe o que o Rebbe respondeu para ele? O Rebbe falou para ele o seguinte: quando você vê um prédio, você tem certeza que alguém construiu esse prédio ou você pede para alguém provar que teve alguém que construiu e não apareceu do nada? Essa foi a pergunta que o Rebbe fez para ele. Um judeu responde uma pergunta com outra pergunta. Na verdade, o que o Rebbe quis mostrar para ele? Ele respondeu o seguinte: você acha que eu vou agora te dar explicações teológicas? Você não precisa de nada. Você só precisa um pouco de acordar. O prédio não surgiu do nada. Esse mundo complexo todo surgiu do nada? O Rebbe tem, lógico, que tem inúmeras cartas com comprovações científicas. O Rebbe conhecia os dois lados e tem várias provas científicas da idade do mundo e que Deus criou o mundo assim por diante. Mas tem vezes que você não precisa de nada disso. O que você precisa? Um choque de realidade. Lembrar coisas simples, coisas que eu tenho dentro de mim. Eu só preciso apenas tirar clipar essa casca que encobre. Nós possamos revelar a nossa essência e automaticamente alegria, certeza absoluta, a gente vai ter uma vida plena, assim seja para todos nós. Toda dúvida vem de Amaleque? Toda dúvida não é boa? Ótima pergunta, muito bom. Então, perguntas querendo saber a resposta é ótimo. Agora, dúvidas, eu vou te contar uma história. Uma vez alguém chegou para o Chaim Brisk, um grande rabino nos Estados Unidos, falou para ele o seguinte, falou: eu já consegui descobrir por que Moisés proibiu comer carne de porco. A pergunta já está errada porque não foi Moisés, Hashem, que proibiu e não só carne de porco, toda a carne não kasher. Mas ele falou, eu cheguei à conclusão. Aí ele falou, o rabino falou assim, então, lá no deserto não tinha geladeira. Então, a carne estragava. E por isso que Moisés falou, é melhor vocês não comerem essa carne. Mas agora, no século XX, que a gente já tem geladeira, que a gente pode... O rabino falou, desculpa, mas eu não posso responder. Ele falou, como? Você é um rabino? Falou, sim, o rabino responde perguntas e não justificativas. Em hebraico fica melhor. O rabino responde shelot e não tshuvot. Tshuvot pode ser respostas, pode ser justificativas. O que significa isso? O rabino falou para ele, você... na verdade, falta um detalhe na história. Ele perguntou, você teve essa brilhante ideia antes de comer ou depois de comer? Falou, rabino, qual a diferença? Ele não me responde. Falou, depois, mas tudo bem. Falou, então, você não tem pergunta.
Você gostou do gosto da carne e agora você está procurando justificar para não ficar com a consciência pesada. Isto não é pergunta, isso é justificativo. Então, quando nós começamos, será que Deus existe? Não, Deus não está aqui no mundo, porque eu quero fazer a vida como eu bem quero. Eu não quero ter aquela consciência pesada que Deus está me olhando o tempo todo. Então, eu preciso arrumar alguma forma de falar, não, Deus não existe. Então, isso é sfekot bemuná. Isso são dúvidas geradas porque eu encobri a minha essência da alma. Agora, perguntas, dúvidas, eu quero entender realmente, eu estou procurando a resposta, estou procurando entender, isso é muito incentivado no judaísmo. Ótima pergunta, muito obrigado. Obrigada, Rabi.